Olá! Hoje eu vim falar sobre os direitos do consumidor no caso de atrasos em empréstimos ou financiamentos. Os empréstimos e financiamentos são recursos bastante comuns para quem precisa de dinheiro para pagar dívidas, comprar bens ou investir em algum projeto. Porém, quando ocorre atraso no pagamento das parcelas, é preciso saber quais são os direitos do consumidor para evitar então abusos por parte das instituições financeiras. O prazo para inadimplência é um deles. O primeiro ponto a se considerar em relação a isso é que a inadimplência ela só é considerada após o vencimento da primeira parcela do empréstimo ou financiamento. Caso o consumidor atrase o pagamento de uma ou mais parcelas, a instituição financeira pode incluir o nome do cliente em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa, após 30 dias do atraso. Notificação prévia. Antes de incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, a instituição financeira deve enviar uma notificação prévia por escrito informando sobre o atraso no pagamento e concedendo um prazo de 10 dias para regularização da dívida. Essa notificação, ela deve conter informações como o valor da dívida, as parcelas em atraso, os juros e a multa aplicável. Terceiro ponto, limite de juros e multa. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a taxa de juros e a multa por atraso em empréstimos e financiamentos não pode ultrapassar 1% ao mês e 2% sobre o valor total da dívida, respectivamente. Além disso, é importante lembrar que a instituição financeira ela não pode cobrar juros sobre juros ou multas abusivas. Quarto ponto, negociação da dívida. Caso o consumidor não consiga quitar a dívida em atraso dentro do prazo concedido pela instituição financeira, é possível negociar o pagamento em parcelas. Nesse caso, é importante verificar se a instituição financeira está cobrando juros e multas e tentar negociar um acordo que seja justo e que possa ser cumprido. Possibilidade de cancelamento do contrato. Se o consumidor estiver com parcelas em atraso e não conseguir chegar a um acordo com a instituição financeira para regularizar a sua dívida, é possível então que a instituição financeira solicite o cancelamento desse contrato e a cobrança integral da dívida. Nesse caso, é importante verificar se a instituição financeira está cumprindo todos os requisitos legais e buscar a ajuda de um advogado ou de um órgão de defesa do consumidor, se necessário. Outro ponto, em relação à suspensão de serviços. Em alguns casos, a instituição financeira pode suspender serviços relacionados à dívida em atraso, como, por exemplo, cartões de crédito e conta corrente. Porém, essa suspensão não pode prejudicar o consumidor de forma desproporcional ou abusiva e deve sim ser informada previamente. A renegociação de dívida em condições abusivas. Caso o consumidor perceba que a instituição financeira está oferecendo uma renegociação de dívida em condições abusivas, como juros e multas exorbitantes, é possível recorrer aos órgãos de defesa do consumidor ou até mesmo à justiça para buscar então uma solução mais justa. Cobrança indevida. Em alguns casos, a instituição financeira pode cobrar valores indevidos, como juros sobre juros ou taxas abusivas. Nesses casos, o consumidor pode questionar a cobrança e, se necessário, buscar ajuda. Direito de arrependimento. Caso o consumidor tenha feito um empréstimo ou financiamento e se arrependido do contrato, ele tem o direito então de desistir da operação em até 7 dias após a assinatura do contrato, sem precisar justificar o motivo. Nesse caso, a instituição financeira deve devolver todos os valores pagos até o momento sem cobrar juros ou multas. Responsabilidade solidária.
Em caso de empréstimos ou financiamentos em nome de terceiros, como cônjuges ou familiares, é importante lembrar que a responsabilidade pela dívida ela é solidária, ou seja, todos os envolvidos no contrato são responsáveis pelo pagamento da dívida. Por isso, é importante verificar bem as condições do contrato antes de assiná-lo. Em resumo, o consumidor tem direitos no caso de atrasos em empréstimos e financiamentos, e é importante conhecê-los para evitar abusos por parte das instituições financeiras. O mais importante é manter a comunicação com a instituição financeira e buscar soluções que sejam justas e possam ser cumpridas. É isso. E um bom dia a todos.